Olá, boa tarde. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Alessandra, tudo bem? A Norma, uma alegria estarmos juntos. Está chuviscando agora, não é? Mas está bem agradável. E precisa de chuva também, não é? Plantinha precisa de chuva, nós também precisamos. E quinta-feira, hoje, não é? Então, já indo para o fim de semana, não é? E temos no sábado, hein, gente? Um feriado, hein? Feriado da consciência negra. Em algumas cidades é feriado. Então, nós vamos hoje, na live, na palestra de hoje, abordar um tema que, inclusive, o fizemos no curso de oratória no sábado passado, que é a doutrina espírita proíbe espírita homoafetivo, ou, em outro dizer, a doutrina espírita proíbe a homoafetividade? Esse é um tema bastante importante para nós estarmos tratando, né? Mas antes de começarmos, bom, José Faria, um abraço, Aparecida Afonso, Marilda, como é que você está, Marilda? Você melhorou? Você tinha machucado, né? Mas eu espero que você esteja muito bem. Beth, boa noite. Benê, quanto tempo, hein, Benê? Fiquei sabendo que você vai mudar aqui para Mogi, ou já mudou. Um abraço para você, para o seu marido. Então, antes de começarmos a tratar do assunto mais propriamente, vou dar uns recados bem rápidos, tá? E que nós temos live todos os dias, às 18 horas. Vânia, boa noite, tudo bem? E além das lives todos os dias aqui pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, nós temos também as atividades presenciais abertas ao público, que são de domingo, palestra espírita às 9 horas, quarta-feira às 20 horas, passe magnético, na quinta-feira às 15 horas, estudo da doutrina espírita, sexta-feira, é isso aí. Na sexta-feira, às 19 horas, palestra evangélica. Então, esses são os dias que temos atividades presencial abertas ao público. Na segunda-feira, nós temos também atividade presencial, que é desobsessão, às 18h50. Mas ela não é aberta ao público em princípio. Eu digo em princípio porque, havendo um caso de emergência, nós atendemos sim. Então, precisa chegar às 18h30, passar pela entrevista com o médium da casa, e aí então passar pelo atendimento, o tratamento de desobsessão presencial. Não havendo essa emergência, forneça o nome, inclusive pode fazê-lo pelo celular, pelo WhatsApp da Casa Espírita, que é o 963004552, 963004552. Pode enviar mensagem com a solicitação, que a gente atende e dá o encaminhamento, tá? E de quinta-feira às 16 horas, começa até às 16h30 uma assistência espiritual também privativa aos médiuns. Então, são essas as atividades da Casa Espírita. Nós teremos no próximo domingo, já está chegando, dia 21, não é? A Feira do Livro Espírita. Estamos ainda recebendo doações de livros espíritas. Quem quiser doar, nós aceitamos. Aí nós vamos colocar o preço. E no domingo, a partir das 9h30 da manhã, nós vamos iniciar a Feira do Livro Espírita. Livros que vão custar a partir de R$1 a R$5, sendo livros usados. Livro novo, qualquer que seja ele, a R$10. Mesmo que na livraria ele custe 20, 30, 40, 50, não importa. Nós venderemos a R$10. Então é uma oportunidade da pessoa adquirir algum título que não tenha, não é? Ou que seja o primeiro, é oportunidade. Nós objetivamos com a Feira do Livro, não propriamente o lucro, mas a divulgação da doutrina espírita e, sobretudo, estimular, não é? A gente quer estimular a leitura do livro espírita. E vai acabar divulgando, é lógico, mas a gente quer estimular a pessoa
ter o seu livro, ler, não é? Que a pessoa compra o seu livrinho, mesmo que ela pague R$1, R$2, R$3, ela comprou, às vezes é aquilo que ela tem. E ela vai dar um valor enorme, vai ler, né, com alegria, e vai aprender muito. E vai enriquecer sua vida. E daquelas pessoas que se encontram ao seu redor. Bom, essas lives, essas palestras aqui pelo Facebook, depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite, Donizete e Brandina. Um abraço. Então, essas lives, essas palestras, são depois colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN.A. Nós pedimos que vocês entrem lá no canal do YouTube e se inscrevam no canal, se ainda não estão inscritos. Se estiverem inscritos, verificar se a inscrição está ativa. E visualizem, deem o like se gostarem e, sobretudo, compartilhem com amigos, parentes, para que estimulemos mais inscrições no canal. É uma forma de a gente divulgar também, de estarmos divulgando também a doutrina espírita. Então, além disso, eu tenho outro recado que nós vamos começar em janeiro. Aliás, fevereiro. Janeiro não, janeiro é férias, né? De estudo. A gente na Casa Espírita não para, né, nas atividades. Mas os cursos em janeiro, eles ficam sobrestados. Então, em fevereiro, nós vamos começar 2 cursos. Um é o curso de passe. Então, quem quer aprender a dar o passe magnético e a trabalhar na Casa Espírita como passista, podendo, inclusive, fazê-lo em outra Casa Espírita, não precisa ser necessariamente na Casa Espírita Maria de Nazaré, mas fica em aberto, a pessoa vai aprender a dar o passe magnético, não é? E o curso vai começar no dia 6 de fevereiro, até meados de abril. São 10 aulas, sendo 6 teóricas e 4 aulas práticas. Então, as inscrições estão abertas. Quem quiser se inscrever pode fazê-lo pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp da Casa Espírita, cujo número eu passei agora há pouco, ou mesmo aqui no canal, aqui, né, na página do Facebook, ou lá na Casa Espírita, informa lá para algum trabalhador, dá o nome, celular, tudo pronto, tá? Que a gente escreve, não tem problema nenhum. E o outro que vai começar no dia 2 de fevereiro é o curso básico de Espiritismo. Esse curso básico de Espiritismo começará no dia 2 de fevereiro. E vai, aí no meio do ano, no mês de junho, julho, né? O mês de julho é o mês de férias, então para. E aí volta em agosto e vai até o dia 6 de dezembro. Então será um ano de curso básico de Espiritismo. Vamos estudar juntos, né? Para aprendermos cada vez mais e vivenciarmos a doutrina espírita, não é? Vai ser online o curso, não vai ser presencial, vai ser pela plataforma Meet, não é? Vai ser toda terça-feira às 19 horas. Só não vai ter quando a terça-feira cair no feriado, senão nós vamos ter as aulas. Vai ser muito bom, vamos aprender bastante, então fica o convite, as inscrições também estão abertas. Então, os recados eram esses. Arielle, uma boa noite, um abraço, obrigado pela presença. E obrigado por desejar a boa live para mim. Vamos lá. Então vamos fazer uma prece para a gente começar aí a palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações. Então o tema é a doutrina espírita. Proíbe espírita homoafetivo ou, em outro dizer, a doutrina espírita proíbe a homoafetividade? Bom, vamos primeiro considerar que a doutrina espírita não é religião, mas é filosofia e ciência. E as luzes trazidas pelo Consolador prometido por Jesus. Porque o Cristo, Jesus, o Mestre, antes da sua crucificação, disse para os discípulos que já era tempo dele ir, que não ficaria mais tempo entre todos,
Boa noite, Emília Rosal Alves. Um abraço. Mas que havia ainda muito a dizer, mas que eles não havia tempo, eles não teriam condições de compreender naquele tempo. Mas prometeu o mestre enviar pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador no futuro. Esse outro Consolador é o Espírito Verdade que trouxe-nos a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é a doutrina do Cristo, com mais esclarecimentos, mas com mais esclarecimento, mas é a mesma doutrina. Bom, nós vemos que nós observamos primeiro o Evangelho de Jesus. Jesus, ele era contra, ele dizia contrário, ele atacava a homoafetividade? Não, em nenhum momento ele disse que aquilo ali era pecado. Ele nunca falou isso. Ao contrário, ele falou assim que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que deveríamos respeitar ao nosso semelhante. Boa noite, Fanny Carbonel. Tudo bem, Fanny Carbonel? Um abraço. Então, o Cristo nunca proibiu. O Cristo nunca recriminou. Ao contrário, o Cristo sempre abraçou a todos, compreendendo que somos todos espíritos eternos, ainda em fase de aprendizado, em fase de crescimento. Então jamais o Cristo repudiaria, incriminaria, rechaçaria. Ao contrário, ele teria compreensão como sempre teve. Ora, se o Cristo e o seu Evangelho, a sua doutrina, jamais repudiaram, evidentemente que, sendo a doutrina espírita a mesma doutrina cristã, o mesmo Evangelho do Cristo, sendo o Evangelho redivivo, também não. Não faria o mínimo sentido se fosse diferente. Agora, uma coisa é o Evangelho de Jesus, a doutrina cristã, outra coisa é o movimento espírita. O movimento espírita é constituído e é realizado, é implementado pelos homens. Homens que têm suas fraquezas, suas fragilidades, e que, portanto, aí sim pode haver alguma falha de compreensão, mas a doutrina espírita não proíbe, de maneira nenhuma. A pessoa ser homossexual ou, na expressão atual, homoafetiva, não implica em nada. Porque o espírito, ele não deixa de sê-lo devido à sua sexualidade, devido à escolha sexual, devido à escolha da sua orientação sexual, que é uma coisa totalmente diferente. Porque, em verdade, gente, espírito não tem sexo. O que tem sexo é o corpo. O nosso corpo físico é que tem sexo. Masculino, feminino. E o corpo espiritual, o perispírito, também tem. Porque o nosso corpo físico é cópia do corpo espiritual, que é modelo do corpo físico. No entanto, como nós sabemos, como é ensinado na doutrina espírita, o espírito evoluciona, chegando ao ponto de progredir para viver em mundos mentais, com corpos mentais, os quais já não terão mais forma humana. Então, os espíritos que evolucionaram e deixaram o mundo astral, eles evoluíram no mundo astral até a última e sétima dimensão astral. A sétima dimensão astral é constituída pelos espíritos que dirigem o planeta Terra, na dimensão astral e na dimensão física. Então, o espírito que galga o posto da sétima dimensão astral e lá também progride. Nessa sua progressão da sétima dimensão astral, ele deixa o seu corpo físico na dimensão astral, que já está sutilíssimo, o qual se dissolve na própria dimensão astral, e ele ascende a dimensão mental, passando a utilizar o seu corpo mental para se expressar. Então passará a se valer como instrumento
de manifestação, o corpo mental. O corpo mental não tem forma humana mais. Portanto, não tendo forma humana mais, não haveria que se falar em sexo masculino ou sexo feminino. Via de consequência, o sexo masculino, feminino, ele está no corpo astral ou físico, mas não no corpo mental mais. Então, daí nós já vemos que não há que se falar em pecado, em recriminação e nem nada disso. Cristo nunca fez isso. É importante, é imperioso também que distinguamos entre amor, sexo e sexualidade. O amor é um campo de energia, é a força mais poderosa do universo. Isso é o amor, que é muito confundido com o sexo. Não é? Quantas vezes não se ouve dizer, vamos fazer sexo? Aliás, vamos fazer amor. Nada tem a ver uma coisa com a outra. O sexo e o amor são coisas diferentes. O sexo é uma força também, que na verdade é a instrumentalização do amor no concernente à força criadora. É tanto força criadora que é a partir do sexo, masculino e feminino, das potências e da força do sexo, masculino e feminino, é que a partir dele se origina um corpo, para que o espírito nele possa ingressar e passar a viver uma nova experiência física na matéria. Se não houvesse o sexo, não seria possível as experiências na matéria do espírito. Então é uma potência, uma força criadora. Então, o sexo, ele é valiosíssimo, ele é importantíssimo. Mas é preciso que não haja o desregramento. Porque a partir do desregramento há um desvirtuamento. Não é? Outra coisa é a sexualidade, que é a inclinação que o espírito tem para o masculino e o feminino. Então, o espírito tem uma inclinação para a polaridade masculina, por exemplo, ou tem uma inclinação para a polaridade feminina. Então, normalmente, no mundo astral, ele vai apresentar a polaridade para a qual ele tem a inclinação. Então, ele vai, no mundo astral, estar apresentando um corpo de polaridade masculina, um corpo de homem, já que ele tem essa inclinação, já que ele tem essa tendência. E o espírito que tem a tendência também feminina, ele vai estar no mundo astral apresentando um corpo também feminino. Isso é uma coisa. Agora, por exemplo, se esse espírito que tem uma tendência masculina, mas ele observa que ele precisa viver uma experiência na polaridade feminina e ele pede, ou é orientado pelos mentores e vem reencarnar em um corpo feminino, mas a tendência dele é masculina. Ou vice-versa. Se o espírito não tiver já conquistado os valores, as virtudes de ambas as polaridades feminina e masculina, ele poderá, no caso, apresentar essa questão da homoafetividade. Ou seja, ele vai buscar relacionar-se com outras criaturas do mesmo sexo. Do mesmo sexo. E se for heterossexual, do sexo oposto. Agora, gente, os espíritos luminosos, os espíritos superiores que já conquistaram as virtudes e os valores do espírito de ambas as polaridades, ele não tem problema nenhum. Mesmo que ele tenha uma inclinação masculina e ele, em missão, vem reencarnar em um corpo feminino, não vai ter problema algum. Não se vai observar a questão da homoafetividade, porque ele vai expressar as conquistas de ambas as polaridades masculina e feminina, que é a energia da masculina e a docilidade da feminina. Ele vai apresentar os dois. O exemplo do próprio Cristo, que é o maior exemplo para todos nós.
O Cristo, quando tinha que ser enérgico, ele era. Mas, ao mesmo tempo, ele era doce também. Não é? Então, espírito que já conquistou, né, os poderes das polaridades masculina e feminina. Mas nós que estamos ainda caminhando na busca das conquistas desses valores, nós poderemos, na encarnação, apresentar alguma dificuldade. Mas a doutrina espírita, ao contrário, ela não só não proíbe, como abraça, como ampara. Porque um irmão é um espírito comum, normal, que está em evolução. Está em evolução, não há nenhum problema, não é? A própria legislação humana, gente, que é feita por nós que somos imperfeitos, ampara. Veja que atualmente a legislação civil do Brasil e de vários outros países admitem até o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Podem se casar no registro civil. A igreja, às vezes, não permite, né? A igreja católica não vai aceitar, mas é permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. É permitido pela lei civil atualmente a adoção de menores. A adoção. Por uma pessoa ou por um casal homoafetivo. Um casal homoafetivo pode perfeitamente adotar uma criança. Ou mesmo sozinho. Uma pessoa homoafetiva ela pode adotar. Um casal pode adotar. Ora, se a lei humana não proíbe, ao contrário, dá amparo, lei humana que é feita por espíritos imperfeitos como nós, como é que as leis divinas vão repudiar? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, no movimento espírita, pode ocorrer de, em algum templo espírita, ou ainda que seja evangélico ou católico, não vir com bons olhos, ou de alguma maneira discriminar, não aceitar. Mas aí são as pessoas. Não a doutrina do Cristo. A doutrina do Cristo, que é a doutrina espírita, é a mesma, de maneira alguma proíbe. Porque o trabalhador espírita, com todo amor, com todo carinho, com toda a dedicação, respeito ao semelhante, participa das tarefas de mediunidade, de palestra, não é? Atendendo, servindo água, ajudando a limpar o templo. Ele faz tudo isso como qualquer pessoa. Aí, só porque se descobre que a pessoa é discreta, se descobre por algum motivo que a pessoa é homoafetiva, pronto, aí já não presta mais. Ora, não faz mínimo sentido. Não tem pé nem cabeça. Então, a doutrina espírita, que é a doutrina do Cristo, jamais proibiu, jamais proíbe e jamais proibirá, porque é sem lógica. É sem lógica. Agora, outra coisa é a criatura que é homossexual ou homoafetiva, podemos utilizar a linguagem que quisermos, que a pessoa mostra-se uma pessoa leviana. Mas aí, isso independe de ser homoafetiva ou não. Porque a pessoa pode ser desrespeitosa, sendo ela homossexual ou heterossexual. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Agora, uma pessoa heterossexual que está tendo um comportamento inadequado na casa espírita, ele precisa ser advertido. Ele precisa ser advertido. Ou se uma pessoa homoafetiva também estiver tendo uma atitude, suponhamos, indecorosa na casa espírita, também precisa ser advertido. Mas essa advertência não é decorrente da sua orientação sexual, mas da atitude indecorosa da pessoa. Que não importa se ela é heterossexual ou homossexual. Isso é outra história. Não é? Agora vejamos bem uma coisa. Nós estamos já no final da transição planetária e já para ingressar no mundo de regeneração, certo? No mundo de regeneração,
e não vou nem dizer no mundo de regeneração, hein? Mas já vou dizer agora, já na transição, estão encarnando, porque tem espírito que nunca reencarnou no planeta Terra, que são de outros mundos. Então, espíritos de outros mundos que estão encarnando aqui, onde sequer há polaridade masculina e feminina. Eles são as duas numa só. Então, eles vêm aqui e eles são assexuais. Tem várias pessoas que são assim. Já são esses espíritos que são de outros mundos. E tem também espíritos de outras plagas siderais que já não tem mais essa diferença tão grande entre o masculino e o feminino. Existe o masculino e o feminino, as tendências, mas não há tanta diferença assim mais. Então vocês vejam que esses espíritos, quando encarnam aqui, eles são espíritos que você olhando, você não sabe se é mulher ou se é homem, porque pode ser qualquer coisa, mas são pessoas educadas, de fino trato, gentis, respeitosas. Não é? Então você já não observa mais aqueles traços nítidos, característicos de homem e de mulher. Como, por exemplo, antigamente o homem era muito peludo e muito musculoso. Por quê? Porque na época era necessário que fosse assim. Hoje a gente observa que os homens têm menos pelo. Bom, se bem que as mulheres naquele tempo eram peludas também, né, gente? Mulher só faltava estar barbada, né? Mas, atualmente, vocês vejam que a mulher tem quase nada de pelo, e quando tem elas vão tirar, fazer depilação a laser ou enfim. Os homens também têm pouco pelo, e muitos fazem depilação também. Então é um aspecto de ter pelo. Então vocês vejam que ambos, mulher e homem, já têm pouquíssimo pelo. Então essa diferença de ser peludo ou menos peludo já não tem mais. Nós observávamos que os homens antes tinham a musculatura, mas também os ossos muito mais grandes, assim, espessos, né, do que agora. Então agora você olha, por exemplo, a musculatura e também os ossos do homem e da mulher, tem diferença? Tem, mas é muito menor. Muito menor. O rosto do homem já não é aquele rostão quadrado, aquele queixão para frente. Não, é um rosto mais delicado, como também o da mulher. É tanto que eu já disse para você, se você, por exemplo, olharem um homem ou uma mulher oriental, sobretudo, oriental, né? Na Coreia do Sul, a gente vê muito isso, né? Se não fosse pela roupa, você não percebe muita diferença. Você não percebe muita diferença, porque primeiro que já não tem mais quase pelo. E você observa que há uma delicadeza da forma, tanto do homem quanto da mulher, aproximando as duas polaridades. O que eu quero dizer é que no mundo de regeneração nós vamos ter diferença física da aparência pequena entre mulher e homem. E também no concernente à evolução espiritual. Porque o espírito terá conquistado os valores, se não na totalidade, em grande medida, tanto da polaridade masculina quanto da feminina. Terá conquistado os valores imortais dos poderes da polaridade masculina e da feminina. Nos aproximando, embora ainda com uma distância grande, mas nos aproximando do Cristo. Porque o Cristo é o nosso modelo e guia da humanidade. O Cristo é a forma no qual nós, enquanto barro, temos que entrar nessa forma e virarmos um tijolo, cuja forma é o Cristo. E o dono da olaria é Deus. É Deus. Deus é o dono da olaria. E com essa olaria, ele constrói o universo. Mas para construir o universo, ele precisa ter uma forma para sair tudo bonitinho. Não adianta você querer fazer uma casa, uma catedral, e o tijolo tudo torto. Não vai sair coisa que preste. Não é? Então, para sair perfeito, os tijolos têm que sair conforme a forma. A forma é o Cristo. A forma é o Cristo. E então, é por isso que, na medida em que nós ingressarmos para valer no mundo de regeneração,
haverá uma grande transformação nos corpos. E evidentemente que os espíritos também. Esses espíritos que vêm de outras plagas siderais, os corpos deles já são feitas adaptações. Então, antes deles encarnarem aqui em corpo humano, porque vocês sabem que o corpo humano, ele é projetado na dimensão espiritual. As características, como é que vai ser e como é que não vai ser, se vai ter que ter algum problema de saúde ou não. É feito o projeto do corpo. E esse projeto desse corpo é o que vai encarnar. Então, o projeto é a forma. Bom, esses espíritos que já são de outros mundos e já vêm com essas diferenças de nós, os corpos deles já são feitos apropriados para eles. E eles estão encarnando já. E não são poucos, hein? Não são poucos. Não estou dizendo que eles são perfeitos. Não são, porque senão não estariam encarnando aqui. Exceto os que vêm em missão. No entanto, eu acredito que daqui uns 100 anos, talvez 150 ou 200, os corpos, se não todos na sua esmagadora maioria, eles serão feitos em conformação, não é? Com uma diferença mínima entre as polaridades masculina e feminina. Então serão corpos diferentes dos corpos que nós estamos atualmente nos valendo para nos expressar aqui na dimensão material. Por outro lado, a nossa vida aqui será muito diferente. Ela será semelhante ao que é a vida atualmente nas colônias espirituais. Vocês vejam que nas colônias espirituais, embora os espíritos que lá vivem apresentem a forma humana masculina e feminina, porque são com esses corpos que depois nós reencarnamos aqui, né? Porque o corpo espiritual é o modelo do corpo físico, mas lá nas colônias espirituais, todos se respeitam mutuamente. E ninguém lá se sente maior ou melhor que o outro porque é homem ou porque é mulher. Não. Porque todos são conscientes que são espíritos. É claro que lá no umbral baixo ainda tem essas coisas todas. De desrespeito, de desamor, de escravidão, de violência, tem tudo. Do sentimento de superioridade, geralmente do espírito que tem polaridade masculina sobre o feminina, mas nas colônias espirituais não tem. Não tem. E na nossa dimensão física, nós viveremos conforme se vive atualmente nas colônias espirituais. Em outro dizer, nós vamos materializar aqui no plano físico a colônia espiritual. Não é que vai pegar de lá e vai materializar aqui. Nós vamos materializar porque nós vamos criar aquele ambiente de vida como é aqui. E como é que se vive lá? Lá se vive e se trabalha com alegria, né? Em obediência às leis do Pai. Porque nós sabemos que a fonte criadora, que é Deus, que é o nosso Pai amantíssimo, Ele é que nos nutre. Nós não vamos precisar matar os animais para nos nutrirmos dos animais. Vocês vejam na China, mata os cães, que a gente aqui tem dentro da nossa casa, que trata igual um semelhante. E nós matamos aqui vaca para comer bife. Lá na Índia não aceita, a vaca lá é sagrada. Então haverá uma verdadeira revolução planetária. E nós não vamos mais nos alimentar dos nossos irmãos animais. E nós vamos, além de não nos alimentarmos, nós vamos cuidar dele como se fosse um filhinho que nós estamos orientando. E eles vão ser nossos auxiliares. Com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. E entre nós, espíritos imortais que vamos nos reconhecer como tais aqui no plano físico, pois saberemos que no mundo espiritual a vida prossegue, que portanto não há morte, só há vida, nós vamos nos reconhecer, todos nós, como espíritos imortais e respeitar um ao outro, pouco importando a escolha, a tendência que tenha o espírito para uma forma do corpo masculino ou feminino. Isso é irrelevante. Porque com o tempo nós vamos conquistar
os poderes de ambas as polaridades masculina e feminina, e então, pouco importa para nós se vamos encarnar em corpo masculino e feminino, nós vamos expressar o amor, a docilidade e a força necessária, não importando se em corpo masculino ou feminino, porque o respeito, a dignidade, o carinho, o amor, o afeto vai ser expressado não importando o corpo no qual vamos nos expressar na dimensão física ou na dimensão espiritual. Ou na dimensão espiritual. Porque vai continuar tendo o mundo astral, gente. Vai continuar tendo o mundo astral. O que nós ouvimos dizer é que o umbral inferior e, sobretudo, trevas e abismo, esses aí vão ser erradicados. Sobretudo, trevas e abismo. Eu penso que o umbral, no início, vai ter ainda. Mas treva e abismo não. Até que se ingresse em definitivo no mundo de regeneração, eu penso que ainda vai ter umbral. Mas aquelas cidades umbralinas, onde há inclusive escravidão, tortura, violência, isso não vai ter mais. Que esses espíritos não vão reencarnar mais. Então o umbral vai ter que ter, porque nós que vamos reencarnar seremos espíritos tendentes ao bem, mas nós podemos errar ainda. Então nós vamos errar, nós vamos ficar no umbral. Mas o umbral que nós vamos ficar, não acredito que seja aquele umbral lá de baixo, de sofrimento, de charco, de vale, isso não. Eu acredito que nós vamos, ao desencarnar, permanecer no que hoje é o umbral superior. No que hoje é o umbral superior. Porque nós vamos errar, podemos errar. Sim. Mas não porque nós teremos prazer em fazer o mal. Não, nós podemos errar, mas não porque nós desejamos. Porque no mundo de regeneração, o espírito quer se regenerar, embora ele não seja ainda completamente. Mas ele tem o desejo. Ele reconhece os seus erros. Ele quer reparar. Embora ainda não tendo conquistados todos os valores do espírito imortal, ele pode errar. Mas ele não quer errar, ele quer acertar. É igual a criatura que é fumante, mas que ele quer largar. Ele pode ter recaída? Pode. Pode ter recaída. Mas ele fica triste de ter tido a recaída. Ele chora. Pede ajuda, e a ajuda vem. E ele tenta de novo com todo esforço. Somos nós, gente, que ainda erramos. Mas nós não queremos errar mais, embora ainda possamos cair. Mas mesmo que nós caiamos, nós não vamos ficar chorando no chão, rolando, igual uma criancinha que vai no mercado e a mãe não dá o que ele quer. Aí fica rolando no chão. Nós não vamos dar esse vexame mais, né? Não é? Então, a homoafetividade não é proibida pela doutrina espírita. Tá? Então, é isso, gente. Ainda havia bastante para falar, talvez possamos, em outra live, dar continuidade, é um assunto muito interessante. Inclusive colocar na história antiga, a história medieval e atual, em várias partes do mundo, não é? Como foi, como é, e como vislumbramos que venha a ser no futuro. Tá certo? Então é um tema vasto, vale a pena a gente, oportunamente, voltar a tratar dele. Tá bem? Então, agradeço imensamente a presença de todos. Muito obrigado, um abraço. Vamos fazer uma prece para a gente, então, finalizar a live de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração. Abraço, José Faria. E, gente, hoje não caiu a live nenhuma vez, vocês viram? As últimas aí caíram 2, 3, 4 vezes, dava até uma tristeza. Mas hoje não caiu nenhuma vez, gente. Bom dia, boa noite, Aparecido Afonso. Um abraço, um beijo no coração e muito obrigado e até a próxima.